Ok, pessoal, e aí, tudo bem? Gente, eu preparei para vocês mais um segundo arquivo de probabilidade, mais algumas noções, mais alguns exercícios resolvidos, tá? Então, o segundo vídeo de probabilidade vem agora. Então, aqui, probabilidade, algumas noções. Primeiro, um evento certo. Tenho certeza que vai acontecer quando o evento coincide com o teu espaço amostral. Quando tu vai jogar um dado, por exemplo, o teu espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. O que pode acontecer quando tu lança um dado de 6 faces? Então, o espaço amostral, os resultados são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, certo? Beleza, esse é chamado espaço amostral, total das possibilidades, listadas todas as possibilidades. Aí eu vou colocar um evento A que é um número menor que 7. Qual é a chance de eu conseguir tirar um número menor que 7 no lançamento de um dado? O meu evento menor que 7, todos os números, todas as possibilidades no espaço amostral fazem parte desse evento. Então esse aqui é chamado de um evento certo. A probabilidade do evento ocorrer é 1 na forma decimal, o que corresponde a 100%. Certo? Um evento impossível, quando o evento resulta num conjunto vazio. Por exemplo, no lançamento de um dado, espaço amostral, os resultados possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero ver um evento A. O número seja múltiplo de 7. Dentro do espaço amostral de 1 a 6, eu não tenho nenhum número múltiplo de 7. Então, o meu evento dá um conjunto vazio. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento ela é zero, ou 0%, ok? Eventos mutuamente exclusivos, quando dois eventos não têm como ocorrer ao mesmo tempo. Existem eventos que podem ocorrer ao mesmo tempo. Imagina que eu vou colocar o evento A, probabilidade de dar um número par no lançamento de um dado, 2, 4, 6. E evento B, de dar um número maior que 3, 4, 5, 6. Pô, é possível da 4, que faz parte do evento A, que é par, e faz parte do evento B, que é maior que 3. Olha que legal esse aviso. Não, continue assim. Tá? O que acontece? A gente, nesse caso, esses dois eventos que eu citei, eles têm casos em comum. Mutuamente exclusivo é como não tem como ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, no espaço amostral do lançamento de um dado, né? Imagina que o evento A é um número menor que 3, então só pode ser 1 ou 2. E o evento B, eu quero que dê um número maior que 4, por exemplo, 5 ou 6. Não tem como lançar o dado e fazer parte do evento A e do B ao mesmo tempo, não tem como. Então eles são mutuamente exclusivos, certo? Isso quer dizer, a intersecção dos dois é um conjunto vazio. Eles não têm nenhum elemento em comum que possa fazer parte dos dois. Agora, uma outra coisa, eventos complementares. Quando a união é o espaço amostral e a intersecção é o conjunto vazio. Isso é o seguinte, os eventos são complementares são eventos mutuamente exclusivos, como a gente acabou de ver, mas é além disso, os dois unidos formam o próprio espaço amostral. Por exemplo, o espaço amostral do lançamento de um dado A, evento A, dar um número par, B, dar um número ímpar. Primeira coisa, eles são mutuamente excludentes, né, que não tem como dar os dois ao mesmo tempo, só que além disso, se tu juntar os dois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá o espaço amostral. Então, quando a intersecção é vazia, não tem nenhum elemento em comum, mas juntando todos os elementos forma o total do espaço amostral, então a gente diz que os eventos são complementares. Agora alguns exercícios resolvidos. No lançamento de 3 moedas, qual a probabilidade de serem obtidas pelo menos 2 caras ou exatamente 2 caras? São duas coisas diferentes. Pelo menos 2 caras ou exatamente 2 caras. A gente vai ver aqui no exemplo. Então, colocar aqui. Qual é a probabilidade de serem... A gente vai fazer o chamado diagrama de árvore. Vocês vão ver nos exercícios do livro, pede de vez em quando diagrama de árvore. É uma maneira de representar passo a passo, em cada escolha, em cada evento aleatório, e o desenho vai parecendo uma árvore deitada, caída, pobrezinha. Ok, manter o esquema, ok. Então, vamos lá. Quando eu atiro uma moeda, pode ser que dê cara, pode ser que dê coroa. Então eu botei K representando cara e C para coroa. Então eu tenho essas duas possibilidades. Quando eu lançar, é o lançamento de 3 moedas. Eu lancei a primeira, agora eu vou lançar a segunda.
Se a primeira deu cara, que foi aquela primeira opção, se a primeira foi cara, a segunda pode dar cara ou coroa. E se a primeira moeda deu coroa, a segunda pode ser cara ou coroa. Então, até no primeiro lançamento, eu tinha duas possibilidades. Eu tenho dois elementos no meu espaço amostral. Quando eu lanço duas moedas, bom, agora eu já tenho 4 elementos no meu espaço amostral. Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Agora, se eu lançar a terceira moeda, vamos ver aqui agora com a terceira moeda. Se eu já tenho, por exemplo, KK, saiu cara e cara na primeira, na terceira pode dar cara ou coroa. Se eu tenho cara e coroa, na terceira pode dar cara ou coroa. Se eu tenho coroa e cara, nessa ordem, a terceira pode ser cara ou coroa. Se deu coroa, coroa, a terceira pode ser cara ou coroa. Então, nisso eu representei a primeira moeda, depois a primeira com a segunda, depois a primeira, segunda e terceira. Eu fiz a representação de todo o meu espaço amostral. Se tu olha naquela última coluna, está o espaço amostral para o lançamento de 3 moedas. A primeira coluna é para o lançamento de uma, depois o lançamento de 2, depois o lançamento de 3. E se eu for pensar na probabilidade, vamos dizer que as moedas são honestas, né? Que cada face tem a mesma chance de ocorrer. Então, no primeiro caso, eu tenho metade dos casos para coroa, cara e coroa, 50% de chance para cada lado. Só que quando eu vou jogar a segunda, o que acontece? Tem 50% de chance da primeira dar cara, né? Que é metade. Só que quando eu jogar de novo, esse 1/2 vai se dividir em 2 partes, em 1/4. Tem 1/4 de chance, tem 25% de chance de sair cara na primeira e cara na segunda. Tem 25% de chance de dar cara na primeira e coroa na segunda. Tem 25% de chance de dar coroa e depois cara e 25% de dar coroa, coroa. Mas eu vou lançar a moeda de novo, vai se dividir em iguais partes. Eu falei que as moedas são honestas, a chance vai ser a mesma. Se deu 1/4 de chance de sair cara a cara, tem a metade disso, 1/8 de sair cara, 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 1/8 de sair cara, cara, coroa. E assim aparece a divisão da probabilidade em cada caso. Se eu analisar só o lançamento de uma moeda, fechou. Ok. Uhul! Várias interrupções, mas isso é divertido, mostra a espontaneidade nesse momento. Não vamos ficar bravos, começar de novo. Que começar de novo? Não, vamos seguir, segue a vida. Vai começar tudo de novo porque aconteceu uma coisinha só, ou 2 ou 3. Qual é a probabilidade de acontecer uma coisa dessas? Não, isso a gente não vai calcular hoje. Mas interessante, se tu olha na primeira coluna, 1/2 mais 1/2, 100% de chance. Depois 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 4/4, 8/8. Então isso aqui é a probabilidade. Tá, só um pouquinho, eu tenho que responder, eu tinha 2 perguntas para responder. A primeira, qual é a probabilidade de dar pelo menos 2 caras? Se eu olhar o primeiro exemplo, KKK, o senhor deu 3 caras ali, mas deu pelo menos 2, quer dizer, no mínimo 2. Se tiver no mínimo 2, pode. Quando tem 3, tem no mínimo 2, tem até mais. Mas então pode. Aí eu vou considerar quais são os casos que tem pelo menos 2, aqueles casos marcados KKK, KKC, KCK, CKK. Ok, tentei falar isso rapidinho 3 vezes. Então, esses casos, puxa vida, eu tenho 4 casos de 8. Simplificando é 1/2, então tem 50% de chance disso ocorrer, certo? Agora vamos ver a segunda pergunta, de dar exatamente 2 caras. Quando eu estou falando exatamente 2, só 2. Professor, eu consegui 3, não, eu pedi 2, mas eu tenho aqui, eu tenho 2. Não, tu tem 3. Eu quero exatamente 2, quer dizer que eu quero 2 caras e uma coroa. Tem que ser exatamente 2 caras, não pode ter mais. Então, nesse caso, são aqueles 3 casos marcados ali. São 3 eventos que me favorecem dentro dos 8 possíveis. Por isso a chance é 3 em 8. Eu coloquei a probabilidade na forma de fração. 1/2 é 50% e 3/8, divide 3 por 8, 0,375. Pega o decimal, se tu quer passar para porcentagem, faz a vírgula andar 2 casas para a direita, décimo centésimo. Então 0,375 vai dar 37,5%. Então aqui nós temos um exemplo. Exemplo com dominó. Né? Pode ver exemplo com moeda, com baralho, com dado, roleta, várias coisas diferentes que a gente pode imaginar. Tem muita situação possível. Aí pensando em dominó, cada peça do jogo de dominó, ela é um retângulo, a peça formada por 2 quadradinhos. Dentro de cada quadradinho vai de 0 a 6 bolinhas
a mesma disposição dos dados, né? Então vai com números de 0 a 6 em cada lado. Aí minha pergunta, ao retirar aleatoriamente uma peça de dominó, qual a probabilidade de que tenha dois números iguais? Então, puxa vida, o evento que tenha dois números iguais, olha para as pecinhas ali, a 6655, nessa disposição que eu peguei no Google, essa disposição 6655, pô, ele já colocou numa fila os casos que têm os números iguais, certo? Então beleza, eu tenho 7 casos em um total de, qual é que é o meu espaço amostral? É só contar quantas peças tem. Eu tenho aqui 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soma tudo vai dar 28, certo? Então nesse caso, a chance é de 7 em 28. Simplificando por 7, 1/4 na forma de fração, 0,25 na forma decimal, 25% na forma de porcentagem. Então, primeiro de dois números iguais. Qual é a probabilidade agora que eu tenha dois números diferentes? O que eu poderia fazer? Eu poderia olhar, puxa vida, onde é que são os números diferentes ali? Uma maneira seria eu marcar todos os casos em que os números são diferentes. E depois eu contar ali, eu vou contar, são 21 dos 28 casos. Simplifica, 3/4 é a fração irredutível, divide 3 por 4, 0,75 é a resposta na forma decimal, 75% é a porcentagem. Essa foi uma maneira, mas só um pouquinho, a gente tinha falado de eventos mutuamente excludentes e tal, e a gente falou de eventos complementares. Gente, a primeira questão foi de ver dois números, querer dois números diferentes, iguais, e agora são diferentes. Cara, ou vai dar igual ou vai dar diferente, os dois juntos vão se complementar. Então, se a gente já fez a primeira questão e já viu que na primeira questão se tem 25% de chance de darem dois números iguais, o restante, os 75%, tem que dar o caso de números diferentes. Então aqui, nesse caso, quando os eventos são complementares, a probabilidade de dar um é 1 menos a probabilidade de dar outra, na forma decimal. Ou pega 100% menos a probabilidade da outra. Então, nesse caso, ficaria 1 menos 0,25 do outro, 0,75, certo? Tadã! Próximo exemplo. A soma, qual é a probabilidade de que a soma de dois números seja par? Para a soma dos dois números da par, aí vamos começar a olhar na tabela. O 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4. Sim, quando são dois números iguais, vai dar par. Vê a segunda coluna, 6 com 5 deu 11, 5 com 4 deu 9. A segunda coluna, eu estou somando um par com ímpar com par com ímpar. Tudo aqui está dando ímpar. A terceira coluna é par com par, ímpar com ímpar. Par com par, ímpar com ímpar. Quando eles têm a mesma paridade, par com par ou ímpar com ímpar, isso aí vai dar par. Quando paridades diferentes, par mais ímpar ou ímpar mais par, isso vai dar ímpar. Só que cuidado, gente. Será que é metade? Será que é 50%? Não, não é 50%. Pô, mas tem par com ímpar. Ímpar com par, ímpar com ímpar. Eles não é a mesma quantidade que tem aqui. Se a gente for olhar aqui, eu estou tendo mais valores. Se eu fizer listando aqui, eu marquei todos os valores, todas as peças de dominó, que a soma deu um número par. Se eu for contar aqui agora, eu tenho 7 mais 5 mais 3 mais 1. Eu estou com 16 das 28, simplificando 4 para 7. Se for calcular 4 por 7, 0,571428, não para nunca. Aí, conforme o professor pode pedir uma casa decimal, duas casas decimais, quando tu tem decimal, quer passar para a forma de porcentagem, a vírgula desloca duas casas, casa do décimo, casa do centésimo, para ver quantos por cento. Ficaria 57,1 ou 0,14, certo? Então, essa seria a probabilidade. Eu queria saber a probabilidade que o produto dos dois números seja par. Para a multiplicação dos dois ser par, puxa vida, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 4, 24. Na linha de cima, toda a multiplicação da linha de cima vai dar par. 6 vezes alguém. Um número par vezes alguém vai dar par. Então, a minha terceira linha é 4 vezes alguém vai dar par, 2 vezes alguém sempre vai dar par e 0 vezes alguém vai dar par. Será que foi tudo? Não, eu peguei todos que começavam com um par. Mas se for alguém vezes um par, 5 vezes 5 é ímpar, é vezes ímpar. 5 vezes 4 ali, olha só, toda essa coluna
é sempre um par, um ímpar e um par. Sempre tem um par nessa coluna, aí na outra, e aí na outra. Agora eu marquei todos os casos, certo? Eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yes, eu sei contar. 22 dos 28, certo? Então deu 11 de 14, eu dividi, deu 0,78 e lá vai, então deu 78,57%. Essa é uma maneira de resolver. Só que muitos casos de probabilidade, tu pode fazer isso que está correto, mas muitas vezes tu pode pensar se não tem um caminho alternativo, será que vale a pena eu calcular o que estão me pedindo? Ou será que vale a pena eu pensar nos complementares, eu calcular a outra probabilidade, que é a que eu não quero, e subtrair do 100%. O produto de dois números ou vai dar par ou vai dar ímpar. É meio complicadinho eu ficar marcando cada um, eu posso marcar todos e contar, não tem problema. Só que se eu pensasse, qual é a multiplicação que vai dar ímpar? Par vezes par dá par vezes ímpar dá par, ímpar vezes par dá par, só ímpar vezes ímpar que vai dar ímpar. Se tu olhar procurar direto, só ímpar vezes ímpar, existem 6 peças do dominó, que os dois números são ímpares. Então, só 6 das 28 é a probabilidade do produto ser ímpar. Se das 28 peças, 6 tem produto ímpar, as outras 28 menos 6, 22, certo? 22 das 28, como a gente tinha calculado. Então, tu pode fazer listando, às vezes, com a prática, vocês vão perceber que vale a pena, em alguns casos, tu não fazer o que está pedindo, tu fazer o oposto que está pedindo, né? Se os eventos são complementares, de repente pode valer a pena fazer isso. Continuação, eu quero que a soma, qual é a probabilidade que a soma seja maior que 8? Aí olhando ali, 6 mais 6, 6 mais 5 dá 12, dá 11, dá 10, dá 9, tem 4 na primeira fila, na segunda 5 com 5, 10, 5 com 4, 9, depois 8 parou, na terceira já é 4, 4 com 8, então deu 6 dos 28, aqui listei rapidinho, chegamos lá, 6 de 28, simplifiquei 3 de 14, parece pi, 13, 14, ok, e 0,21422, 21,4%. Próximo. Ao menos um dos números seja múltiplo de 3. Isso aqui não é o dado que vai de 1 a 6. Isso aqui é o dominó que vai de 0 a 6. 0 é múltiplo de 3, 3 e 6. Se tiver pelo menos um desses números, 0, 3 ou 6, eu vou contar aqui que favorece o evento que eu tô desejando. Então na primeira linha tem 6, é todo mundo da primeira linha. Depois a linha que tem 3 e a linha do 0, a linha que começa com 6, com 3 e com 0, opa, vai dizer que eu não vou ter, puxa vida, faltou o coisinha do 0 ali, é uma pena, que tristeza. Agora eu estou marcando, além daqueles que tem o 6, aqueles que tem o 3, não, desculpa, estava fazendo por ordem. Eu marquei a linha do 3, só que também não marquei todos do 3. Tem o 5, 3 e o 4, 3 que eu não havia marcado. E agora aquela coluna que tem os zeros. Eu marquei todo mundo junto daquela coluna. Aqui estão todos os números que tem pelo menos um múltiplo de 3. O 0, o 3 ou 6. Eu posso fazer isso agora. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 18. Eu posso fazer assim e descobrir que tem 18 ali. Tu poderia pensar também, se eu não olhar para o desenho, quantas peças do dominó tem o 6? Vai desde o 6, 0, 6, 1, até o 6, 6. Eu tenho 7 peças que tem o 6. Quantas peças tem o 3? Desde o 3, 0 até o 3, 6. São 7. Quantas peças tem o 0? Desde o 0, 0 até o 0, 6? São 7. 7 com 7 com 7 daria 21. Mas eu vou descontar o 0 e 3 que eu contei nas duas, o 3 com 6 que eu contei em duas e o 6 com 0 vai dar 21 menos 3, 18. Então realmente é nóis. É 18 sobre 28, 9 de 14, 0,64 ou 64%. Esse aqui de ao menos um seja múltiplo. E o próximo exatamente um seja múltiplo. Eu quero que exatamente um deles seja múltiplo. A primeira casinha 6, 6 não dá, porque eu tenho 2, eu quero exatamente um. Então, o 6, 5, 6, 4, 6, 3 tem 2, 6, 2, 6, 1,
60 não dá, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 44, 43, 42, 41, 40, 33 não dá, 32, 31, o 30 tem os dois, 22, 21, 20, 11, 10, o 00 não, que os dois são múltiplos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui eu tenho 12 dos 28, 0,4285, 42,8%. Então eu queria fazer esse videozinho para mostrar então alguns exemplos de alguma maneira como fazer casos do dominó, casos que a gente fez lá do dado, os eventos, evento certo, evento impossível. Então, gente, fica mais esse vídeo para o pessoal dar uma assistida. Os nossos problemas, muitos vão ser semelhantes ao que tem aqui. Então, assistam de novo, assistam tipo assim 2, 3 vezes. É isso aí. Então, gente, obrigado pela participação aí. E depois eu vou tentar descobrir quem são os 2 inscritos no meu canal que estão assistindo aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau.